Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo. Deixa eu conversar aqui com o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, o nosso Nelsinho Kobayashi. Senhores, vamos falar um pouquinho de política neste programa? Eu vou trazer aqui uma fala que me chamou bastante atenção do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E na política a gente sempre precisa entender em que ano nós estamos, né? E eu quero justamente entender isso. Abre aspas, a ministra Marina Silva está vindo aqui, a gente conhece bem a pauta dela. A ministra tem lutado contra as mudanças climáticas. Então eu tenho certeza que a gente vai falar de futuro, de prevenção, como é que a gente vai tornar as estruturas das cidades mais resilientes. Percebemos que esses eventos serão mais frequentes, enfatizando muito esse olhar futuro e essa relação com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Piperno, o discurso radicalizado acabou? Não existe mais? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas da nossa audiência. Na sua introdução aí, você... Piperno, deixa eu só te pedir um momento. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, a gente só vai resolver o seu microfone. Eu emendo a mesma pergunta para o Nelsinho Kobayashi. Pois é, primeiro boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão, toda a nossa audiência. Vejamos aí que o governador de São Paulo, Tarcísio, ele coloca o fato que justifica o encontro entre ele e a ministra como o fato importante, que é o objeto, a pauta, os assuntos que serão discutidos neste encontro entre o governador do estado de São Paulo e a ministra do Meio Ambiente. Diferentemente de outras ocasiões nessa semana que nós já vimos como o fato do encontro sendo o noticiado, o fato do encontro ser a grande coisa, o fato do encontro sendo politizado. O governador de São Paulo demonstra muita lucidez e muita seriedade quando ele, apartidariamente, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de ideologia, sem nenhum tipo de lembrança, ressentimento, mágoa, qualquer coisa do tipo, quando ele diz que vai se encontrar com a ministra do Meio Ambiente para discutir futuro. E discutir futuro, pensando, é claro, em prevenção para que estas coisas não mais ocorram. Ele fala em discutir o futuro em relação às mudanças climáticas, que é uma pasta importante dentro do Ministério do Meio Ambiente. Aliás, mudou inclusive de nome, é Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, dada a importância desse tema em que a ministra Marina Silva é especialista, ela é uma ambientalista, aliás, é conhecida por isso. Então, daí a importância, né, de se preocupar em solução presente, solução futura, porque esta população que foi mostrada há pouco nas reportagens, tanto da Bia quanto do Daniel Lian, eles não estão preocupados neste momento com nenhum lado político, eles estão preocupados mesmo em resolver a situação. Eles estão preocupados em solução. Eles estão preocupados qual é o próximo donativo que vai chegar ali, qual é a próxima doação, qual é o próximo trator, qual é a próxima ajuda. Eles estão preocupados onde eles vão morar daqui a pouco, porque agora está todo mundo falando disso, mas e semana que vem, mês que vem, no outro, né? A gente está vendo as pessoas se unindo em prol da solução. E é isso o que a gente espera também dos governantes. Piperno, eu fiz essa pergunta para você justamente porque se a gente se teletransportar para 2022, eu não consigo enxergar ambiente político no ano passado para um discurso como esse. Nós estamos em 2023. O que mudou? Mudou, Paulo, muita coisa, né? Eu acho que alguns políticos eles têm um nível de maturidade que os fazem entender que a urgência ela acaba provocando, sim, alianças que são absolutamente necessárias. Quando o governador e o presidente da República conversaram na segunda-feira, parece que foi um terremoto. Muita gente, é só abrir redes sociais, mesmo programas de televisão apontando aí, manifestações de oportunismo desse ou daquele, mas não, era uma conversa absolutamente necessária porque as populações atingidas, elas não podem esperar. Então, esse encontro do governador com a Marina Silva é basicamente uma aliança pontual que seja, né, entre um técnico, um tocador de projetos, essa é a característica do governador Tarcísio, com uma especialista, aliás, de reconhecimento mundial na questão ambiental.
E a Marina ela adverte por uma série de coisas há muito tempo, inclusive já falou várias vezes sobre essa questão, por exemplo, da ocupação irregular da Mata Atlântica. Isso já foi tema, mas de muitos debates, conversas e enfim, discussões. E é óbvio que esse problema ele não nasceu no dia 1º de janeiro, a partir da posse do Tarcísio aqui em São Paulo, da Marina, no seu retorno ao Ministério. Então, e também não comporta nenhum tipo de solução demagógica. Eles têm que conversar sobre o que se pode buscar em termos de soluções duradouras. Então, esse é o momento, essa tragédia, ela pode sim significar uma virada de chave numa questão, um turning point numa questão absolutamente fundamental, principalmente para as milhões de pessoas de todo o país que vivem em situação precária e em áreas de risco. Se existe alguma coisa que possa ser aproveitado nessa tragédia, nessa catástrofe que está aí vitimando tanta gente, é essa possibilidade de finalmente agora políticos maduros e responsáveis buscarem soluções duradouras. Serrão, ótima tarde para você. Eu quero entender exatamente essa falta de radicalização num momento como esse, né? É necessária? Não, saudações, meus amigos, meus amados haters. Tudo menos radicalização. Agora é hora de racionalidade, agora é hora de seriedade, pragmatismo. Como eu tenho falado aqui todo dia, mais que nunca, agora é a hora de fazer política com P maiúsculo. Política é definir o que fazer. E o que fazer tem que ser debatido com civilidade, com inteligência, com planejamento sério, sem demagogia, sem hipocrisia, usando informações corretas. Vamos lá, a informação é gravíssima. O Brasil tem 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco. Quer pior do que isso? Tem. O número pode estar subestimado, porque ele não leva em conta, ele é um número oficial, mas ele não leva em conta estatísticas da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, que fazem uma tabulação própria. Então a gente pode ter muito mais gente vivendo em área de risco. Vamos lá, vamos dizer que tenhamos 5 milhões de pessoas num país de 220 milhões de pessoas vivendo em área de risco. Só isso aí já é um dado assustador. A pergunta é, que providências estamos tomando sobre isso? Até agora, só conversa fiada. Só conversa fiada e só conversa fiada. Você tem até sistemas modernos, avançados, que avisam a você quando vem uma catástrofe. Aliás, nem precisa, né? Porque todo verão você sabe que a catástrofe acontece. Nos últimos anos sempre tem sido assim. Se você pegar a história brasileira, todo ano chove muito em algum lugar ou tem seca resiliente em outro. É sempre a mesma história. E o que a gente aprende com isso? Nada. No que melhoramos, muito pouco ou quase nada. É lamentável. Então, temos que desenvolver aí uma política de reurbanização. Isso tem que ser debatido e discutido com seriedade. Não adianta você fazer Minha Casa Minha Vida em área onde as pessoas não querem morar, em habitações que não são adequadas para as pessoas, que não tem valorização econômica para a pessoa pagar aquilo e depois não saber o que faz com esse tipo de habitação. Então, a gente tem que ter habitação de qualidade. A habitação tem que estar em lugar seguro, esse é um outro ponto. Não dá para aceitar que você tenha pessoas vivendo em área de risco e, pior ainda, durante a pandemia, houve uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que essas pessoas não pudessem ser tiradas das áreas de risco. Essa denúncia nem é minha, não. É da Prefeitura de Ubatuba. Foi uma das que teve coragem de evidenciar isso. E em outros tantos casos, a gente tem aí invasões de área de proteção ambiental e que o poder público não consegue tirar as pessoas da área invadida, ou por ela estar invadida ilegalmente, ou por ela oferecer risco à vida da pessoa. Então, temos que mudar a nossa mentalidade, temos que passar a ter racionalidade, civilidade, parar de demagogia, cumprir a lei e respeitar, acima de tudo, um valor que é fundamental: o valor humano, a vida. Tem que parar com esse negócio de a cada temporal uma contação de história que não agrada, só agrada otário.
mas não agrada aquela pessoa que perdeu seu ente querido numa tragédia, entre aspas, totalmente previsível. Muito bem, Piperno, essa aproximação entre o governo Lula e o governo Tarcísio, ela tem gerado alguns tensionamentos tanto na base mais bolsonarista quanto na base mais petista. Eu trago até aqui uma fala de um influenciador na internet que diz o seguinte: não há desculpa para dividir palanque com o ladrão. Não tem essa de faz parte da política ou trégua em momento de tragédia. A foto do Tarcísio com Lula é repugnante, ou seja, há uma certa insistência num discurso um pouco mais polarizado. O meu ponto é, você acha que Tarcísio, nesse momento, faz a melhor estratégia? Bom, Paulo, inicialmente repugnante é a fala desse influenciador, um imbecil, alguém que exala mau hálito da alma. Porque, vejam, eles vão brigar, eles são de partidos diferentes, eles são de correntes políticas opostas e rivais, e daqui a pouco eles vão voltar a se confrontar à medida que o calendário eleitoral dê oportunidade para que de fato eles briguem. É isso, quer dizer, mas uma coisa são esses polos antagônicos se rivalizarem, se antagonizarem exatamente em momentos de eleições, para falar, enfim, lá o português mais claro, né? Quando tiver eleição é óbvio que eles vão em polos opostos brigar, mas só que fechadas as urnas, é preciso que todo mundo governe. Para governar, tem que haver um bom relacionamento institucional entre União, entre estados, entre municípios, porque é assim que funciona. É assim que funciona no mundo civilizado. Imagina, por exemplo, agora se o chanceler Olaf Scholz, um homem do Partido Social Democrata, não quiser conversar com o governador da Baviera, que é o governador do estado que tem a maior economia da Alemanha. Não é assim que as coisas funcionam por lá. E eu acho que lá eles têm bons exemplos para nos inspirar. Então... Mas, ô Piperno, no mundo público, né, no momento em que eles estão, enfim, em coletivas de imprensa, fazendo as agendas, tudo é muito bonito. Mas há uma certa preocupação política, assim, nesse caso específico. Eu me refiro dos dois lados, mas vou citar aqui o lado petista nessa história. Há um crescimento aí da credibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, com essas ações acertadas desde o último sábado. E há uma certa preocupação, é lógico, porque no final das contas sempre tem um político querendo voto, Piperno. Paulo, mas aí que está o negócio. Paciência, a urgência das pessoas que foram atingidas, ela tem que ser a prioridade. Sinto muito se alguém vai se sentir incomodado ou vai se sentir eleitoralmente prejudicado com isso. Esse não é o objetivo agora, essa não é a prioridade agora. E a partir do momento que o presidente da República voou até aqui para conversar com o governador e mandou para cá 13 ministros, é óbvio que a solução do problema, Paulo, é muito mais importante do que essas contingências ditadas aí pelo pragmatismo. Nelson Kobayashi, vi que você gostaria de falar. Gostaria de falar. O Piperno falou que, passadas as eleições, é importante que os governantes comecem a governar. Só falta avisar para o presidente Lula. Só falta avisar para o presidente Lula, porque é exagero meu? Em todos os lugares que o presidente tem a oportunidade de estar diante do microfone, é para falar do Bolsonaro. Ele fala mais do passado do que do futuro, é inegável. Alguém questiona isso? Vamos lembrar aí das agendas recentes. Teve nos países da América do Sul, aqui nos vizinhos. Em todas as oportunidades falou, eu estou aqui e isso agora é diferente do anterior, que não tinha relação, agora nós vamos retomar. Ele foi para os Estados Unidos, se encontrou com o presidente Biden, que ele falou, eu estou aqui em defesa da democracia porque o anterior não era da democracia. Ele foi se encontrar agora com o governador Tarcísio e tornou o fato do encontro com o governador Tarcísio mais importante que o fato da tragédia. Aliás, o discurso dele foi esse. Então, ele sempre tem uma oportunidade, ele fala do passado, fala do Bolsonaro. O Bolsonaro está quieto, mas o presidente Lula, que é o governante e que deveria passar a governar, parece que ainda não ouviu o conselho do Piperno. Por favor, Piperno, em seguida o Serrão. Não, eu entendo essa preocupação do bolsonarismo raiz. Até porque... Só uma coisa. Aqui não tem bolsonarismo porque aqui não tem passação de pano, não. Então, mas eu entendo o bolsonarismo raiz que tenta, de certa forma, se esquivar de algumas coisas. Veja, quando o Lula vai, por exemplo,
até as áreas dos Yanomamis. Ele faz sim críticas ao governo passado. Bom, a crítica existe, mas a ação também, ele está lá. Quando o presidente Lula recebe, por exemplo, o chanceler da Alemanha ou visita o presidente dos Estados Unidos e faz alguma menção aos desastres diplomáticos do governo que se foi, é verdade, existe o discurso, mas também existe a ação. Que ação que teve nos Estados Unidos? O que teve de fruto? 50 milhões? Foi isso? Um valor irrisório? Foi o fruto desse? Visão realmente um pouco restrita e limitada da abrangência da agenda. Quando o presidente da República vai lá e conversa com o Tarcísio e despacha para lá 13 ministros que estão lá conversando, ajudando a providenciar soluções, isso é ação. Qual foi a ação com o presidente da Argentina? Qual foi a ação desse discurso lá? Promessa de empréstimo do dinheiro do BNDES. Qual foi a ação lá? Fala outra ação. Bom, mas já falei um monte. Desse encontro. Já falei um monte. Mas vou chegar a esse encontro também, porque tem mais coisas que ficaram. Por exemplo, quando ele vai lá e inaugura lá um conjunto habitacional que estava parado desde 2016 e lança o Minha Casa Minha Vida, ou seja, está de novo tomando uma ação. Tem o discurso, mas está lá promovendo uma ação porque aquilo estava parado. Deixa eu só dar uma hora aqui nesta quarta-feira para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 32 minutos. Serrão, ficou faltando o seu comentário. Vamos lá. Vou lembrar um detalhe que é muito importante, que é o que está mais incomodando a minha querida e amada Petelândia. O estilo Tarcísio de Freitas de governar. Isso aí está sendo uma ótima inovação para o povo de São Paulo que votou nele majoritariamente, por acreditar nele ou por achar que ele era o candidato de confiança do ex-presidente Bolsonaro e por isso votaram no Tarcísio. Um fenômeno, né? O cara que é carioca, o cara que é torcedor do Flamengo e conseguiu ser governador de São Paulo. Olha... E agora o que ele está fazendo é dar um exemplo de como tem que ser a gestão. E, sobretudo, num momento de crise, porque é na hora da crise que você descobre se a pessoa tem realmente capacidade de atuação ou não. E o Tarcísio está dando o maior exemplo, que é o principal hoje que nós precisamos na administração pública brasileira, que é a serenidade e a eficácia e efetividade e eficiência da ação. O cara foi para lá e fez já, antes de ir para lá, uma grande mobilização com Forças Armadas, ele já trouxe a Marinha para colaborar, Força Aérea para colaborar, trouxe o Exército para colaborar na desobstrução das vias. Então, esse é o trabalho inteligente. E está cumprindo o quê? Está cumprindo missões por etapa. O que é possível fazer, ele está fazendo. É isso. É o pragmatismo, não só na gestão pública, como também na política. Porque tem que conversar com o presidente Lula, mas ele é adversário político do Lula? Dane-se, isso não significa nada. Ele vai conversar e acabou esse diálogo. Aliás, ele já se encontrou com o Lula 3 vezes até agora, desde que tomou posse. Então, isso é de extrema importância. O Brasil vai aprendendo que é possível ter governança com competência, governança com dedicação e seriedade. É isso que faz uma diferença absoluta. E é essa lição a que mais incomoda o pessoal do Partido dos Trabalhadores, que na sua maioria é caracterizada por gestões de extrema incompetência, de extrema incapacidade, excesso de rancor contra os adversários e, no final das contas, não entrega nunca o que promete. Então, Petelândia, aprenda com Tarcísio e governe. Faça a coisa certa. As críticas mais estridentes, elas não vêm do PT. Elas vêm exatamente do lado bolsonarista, Serrão. E você tem razão quando você diz que ele atraiu a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, enfim, tudo isso fazendo parte do governo federal. Isso. E é ótimo que exista essa colaboração. Ninguém está de braços cruzados, felizmente. E quem não está feliz com essa história, quem reclama já perdeu.